With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast gems. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 28 do Receios do Além. Galera, enviem seus relatos para o e-mail receiodoalém@gmail.com e entrem lá no meu podcast Receios Obscuros. Vamos para o episódio de hoje. Foram 8 relatos e a pessoa preferiu não se identificar. Olá, sou de Fortaleza, Ceará. Sintam-se à vontade para fazer modificações. Meu caso poderia ser apenas uma história infantil sobre medo do escuro, mas não foi. Relato 1. A silhueta. Desde pequena sempre tive problemas para enxergar. Com apenas 3 anos, já tinha cerca de 5 graus de miopia, que evoluíram para 12 antes de eu finalmente fazer a cirurgia refrativa. A partir de então, minha visão se tornou perfeita. Essa informação pode parecer irrelevante, mas é essencial. Quando criança, costumava acordar no meio da madrugada sem motivo aparente. Sempre chamava minha mãe e ela aparecia na porta, acendia a luz e me colocava para dormir novamente. Essa era a rotina. Até que, uma noite, algo mudou. Acordei como de costume e chamei minha mãe. Vi uma silhueta na porta, mas ao contrário das outras vezes, ela não entrou. Esperei, pedi para que viesse até mim. Nada. A silhueta permaneceu imóvel, apenas me observando. Meu coração acelerou e continuei chamando, minha voz se tornando cada vez mais aflita, até gritar tão alto que acordei todos em casa. Me acalmaram e explicaram que por causa da miopia eu provavelmente estava confundindo sombras e formas no escuro. Me convenceram de que tudo não passava de um engano da minha visão, e eu acreditei. Mas a verdade é que aquela silhueta nunca foi uma ilusão. Ela continuou ali todas as noites, sempre parada, imóvel na soleira da porta, apenas me observando. No começo, o medo era insuportável, mas com o tempo me obriguei a acreditar que era apenas um truque dos olhos, apenas uma sombra sem vida. Então, uma noite ela se moveu. Relato 2. O toque. Eu tinha 11 anos quando aconteceu. Naquela noite, me sentia protegida sob o peso do edredom, aconchegada no calor do meu quarto. Até que senti o colchão afundar do meu lado. O pavor me paralisou. Um toque lento e suave deslizou pela minha cabeça, num gesto que poderia ser carinhoso, mas que me gelou até os ossos. Não era uma sombra, não era miopia. Naquela noite, algo me tocou. Relato 3. A respiração. Depois desse episódio, as coisas ficaram em silêncio por um tempo. Achei que aquilo tivesse ido embora. Até que certa noite, uma luz invadiu meu quarto e um peso esmagador me lançou contra a parede. Não consegui reagir. Meu corpo ficou rígido, como se uma força invisível me prendesse ali. O ar ficou pesado e então eu ouvi.
a respiração, baixa, irregular, ofegante, tão próxima que senti o calor na minha pele. Chorei e implorei para aquilo ir embora, e então, como se o meu desespero fosse suficiente, o peso desapareceu. Depois disso, aprendi a viver com sua presença. Mesmo de dia, via vultos pelo canto dos olhos, com ou sem óculos. Eles nunca me tocaram novamente, nunca tentaram me machucar, apenas me observavam. Por anos tentei acreditar que eram apenas ilusões, mas no fundo eu sabia que não estava sozinha. Relato 4. A verdade. Quando completei 21 anos, finalmente fiz a cirurgia refrativa. Além de recuperar a minha visão, tinha esperança de que, ao eliminar a miopia, as aparições desapareceriam. Minha mãe sempre me disse que tudo não passava de um problema de visão. Então, agora que eu enxergava perfeitamente, os vultos teriam que desaparecer. Por um tempo, tudo pareceu normal, mas o que aconteceu depois provou que nunca foi a miopia. Relato 5. O cão. Aos 25 anos, estava na calçada de casa, levando meu noivo até o portão. Foi quando o vi. Um Rottweiler enorme surgiu na escuridão, rosnando. Seus dentes brilhavam sob a luz da rua. A baba escorria de sua boca aberta. Ele veio direto para mim. Meu coração disparou, meus músculos travaram. Não consegui fazer nada além de gritar e me encolher no chão. Ouvi o meu noivo gritar o meu nome. Meus pais saíram de casa correndo. Mas quando olhei de novo, o cão não estava lá. Não havia pegadas, nenhum sinal de que algo havia passado ali. A imagem foi real, o som foi real, o medo foi real, mas nada existia. A partir desse dia, aquilo deixou de ficar restrito ao meu quarto e passou a transitar pela casa. E foi então que os problemas começaram. Relato 6. O preço. Meu pai desenvolveu insônia crônica. Nem com remédios pesados consegue dormir. Minha mãe foi diagnosticada com fibromialgia. Minha irmã teve um AVC, sem sequelas felizmente, mas foi inesperado. Talvez seja coincidência, talvez não. Mas o peso da culpa nunca me deixou. Desde pequena, tudo sempre deu errado para mim. Nunca me importei, mas ver minha família sofrer me destruiu. Decidi buscar ajuda. Fui até uma igreja e pedi orações. Enquanto rezavam, senti algo sair de mim, como se uma força estivesse sendo arrancada do meu corpo. Por um tempo funcionou, mas nunca foi o fim. Relato 7. O confronto. Meses depois, fiz uma viagem com o meu noivo. Assim que chegamos ao hotel, a sensação de ser observada voltou. Era como se um peso estivesse sobre mim, pressionando os meus ombros. Fomos à piscina, pegamos bebidas e tentei relaxar. Foi quando olhei para o coqueiro ao meu lado, e ela estava ali. A silhueta. Dessa vez não havia distorção. Não era um vulto indefinido, era uma presença concreta. Os olhos grandes e fundos me encaravam. O corpo era puro vazio, uma escuridão sem fim. Senti o medo tomar conta, mas desta vez não fugi. Tomei um gole do que estava bebendo, respirei fundo e encarei. E gritei: "Vá embora, agora. Não quero mais você me destruindo. Só fique se for para me fazer bem." Apontei para longe. Por um segundo, nada aconteceu. Pisquei e ela desapareceu. A viagem foi incrível. Pela primeira vez em anos, senti que estava livre. Mas a liberdade nunca durou muito tempo. Relato 8. O fim, ou o recomeço. Hoje continuo vendo coisas. Quando viajo, vejo idosos, crianças e mulheres na beira da estrada. Quando pisco, somem. Às vezes, ouço alguém me chamar pelo meu nome. Nunca respondo, apenas verifico se há alguém ali. E de tempos em tempos, sinto sua presença de novo. Quando isso acontece, apenas peço que vá embora. E ela vai, mas sempre volta. O terror nunca me deixou completamente, mas enquanto não tocar a minha família, aprendi a viver com ele. Perdoe o tamanho da história.
espero que vocês a leiam no podcast. Tudo o que descrevi aconteceu e ainda acontece. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Relato Fogo Branco, enviado pelo João Roberto. Olá, galera do Receios do Além. Sou o João Roberto, de Cianorte, Paraná, de novo. Vou contar um relato triplo, pois os 3 acontecimentos estão conectados e envolvem quase o mesmo tipo de avistamento. Nos anos 80, não sei precisar exatamente quando, um tio meu foi trabalhar em uma fazenda no Cânion Guartelar, em Tibagi, Paraná, quando ainda não era um parque nacional. O lugar sempre foi muito místico e misterioso. Certo dia, ele trabalhou até tarde na lavoura e retornou para a sede da fazenda já de noite. No meio do caminho, uma bola de fogo cercou ele na estrada. A história, que ele nunca quis contar, chegou até mim pelo meu pai. Segundo ele, a luz envolveu o trator, que não ia nem para frente nem para trás, chegando até a pifar. A bola de fogo rodeou toda a máquina, passou por cima e então subiu rapidamente até desaparecer. Meu pai disse que foi porque o meu tio rezou muito. Depois disso ele foi embora e nunca mais voltou até hoje. Pouco tempo depois, ainda nos anos 80, meu pai foi trabalhar nessa mesma fazenda. Já era o final da década, porque eu nasci em Tibagi, Paraná, em 1988, e foi mais ou menos nessa época que ele morou lá. A casa onde vivíamos ficava no final da estrada, onde o meu tio teve o encontro. Meu pai contava que quase todos os dias uma bola de fogo vinha flutuando pela estrada e parava em uma porteira a cerca de 100 metros da casa. Assim que chegava lá, simplesmente apagava. Agora, vamos para os anos 90. Eu já devia ter uns 8 anos. A nossa família era composta por 5 pessoas. Meu irmão mais velho, eu, meu irmão mais novo e nossos pais. Morávamos na cidade de Ivaí, Paraná. O meu pai trabalhava em uma serraria e vivíamos em uma vila ao redor dela. Certo dia fomos a uma novena, naquela época em que as pessoas se reuniam para rezar na casa umas das outras. Os meus pais ficaram até tarde batendo papo com os anfitriões e fomos os últimos a sair. Quando chegamos ao portão, percebi que os meus pais relutavam em ir embora. Lembro muito bem do meu pai dizendo: "Não olhem para trás." Enquanto isso, a família anfitriã entrou rapidamente em casa. Meus pais nos fizeram dar as mãos, com os adultos nas pontas, mas eu e meu irmão mais velho olhamos para trás, e lá estava ela. Uma bola enorme de fogo, mas era um fogo branco, como se não tivesse calor. Era gigantesca e devia estar bem baixa, porque o muro da serraria tinha cerca de 4 metros de altura, e aquela bola parecia que ia tocar na borda do muro. Aquela coisa nos seguiu até a esquina. Quando viramos, olhei para trás mais uma vez, mas ela já não estava mais lá. Meu pai dizia que era o boitatá. Não sei o que era, mas nunca mais vi nada parecido com aquilo. E galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelos ouvintes que enviaram os relatos. E quem quiser enviar os seus, é só enviar no e-mail receiosdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.